Por que a gente está conversando um pouco hoje sobre isso? Porque nós estamos na queda, né? Estamos na queda, estudando a queda. Então, nós temos que entender o que aconteceu na queda, até onde essa queda foi. E aí vai depender, como nós entendemos a queda, vai depender como nós também entendemos essa doutrina da salvação. Tá? E a gente colocou essas duas correntes aqui, porque elas são muito conhecidas, né? O calvinismo e o arminianismo são correntes conhecidas, teológicas, que tratam desse assunto da doutrina da salvação. Por isso que a gente está, vamos pensar nisso aqui, porque, como eu disse, como eu entendo, depende como eu entendo a queda. Dependendo como eu entendo a queda, eu vou entender a questão da teologia da salvação, certo? Tem muitos que são calvinistas e tem muitos que são arminianos. Aí nós vamos entender esses dois pontos de vista e vamos tirar as nossas conclusões. De repente, tendo alguma coisa que um pensa, ou outra coisa que o outro pensa, que outro grupo pensa, e tirando conclusões bíblicas aqui, se assim Deus permitir. Então, essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia, porque, volto a dizer, entender a queda até vamos dizer, a dimensão dela, ou a consequência dela no ser humano, vai também, claro, vai assim, mostrar qual tipo de doutrina nós vamos seguir em relação à salvação. Tá? Então vamos lá. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar em calvinismo e arminianismo. Acho que sim, né? Não sei. Acho que sim. Tá? Então nós vamos colocar aqui, fazer uma introduçãozinha aqui, e para colocar essas ideias aqui, né? Mas primeiro vamos fazer essa introdução. Calvinismo e arminianismo são dois sistemas, então, teológicos que tentam explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Vou repetir, tá? Vou repetir. O calvinismo e o arminianismo são dois sistemas teológicos que tentam explicar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Esses dois sistemas teológicos, esses dois pontos de vista, eles vão tentar explicar, certo? Vão tentar explicar a soberania de Deus, até onde ela vai, e a responsabilidade humana, ou seja, do homem. Então, como que o homem é salvo, por exemplo? O homem eleito, ele é predestinado. O que é isso? O que é eleição? O que é predestinação para um e para outro grupo? Então a gente vai tentar aí entender um pouquinho isso daí, tá? O calvinismo recebeu esse nome por causa, claro, de João Calvino. Tá? Da mesma forma, o arminianismo recebeu o nome de arminianismo, claro, né? Por causa de Jacob Arminius, tá? Jacob Arminius, por causa dele. Por isso que esses dois nomes aí, calvinismo e arminianismo, tá bom? Outra coisa também, em 1610, início do século XVII, os seguidores de Arminius, eles elaboraram 5 artigos. Esses 5 artigos tinham a intenção, é claro, de combater as ideias, os artigos também do calvinismo. Então, esses seguidores de Arminius, Arminius já tinha morrido, tá? Ele já tinha morrido. Ele morreu lá em 1609, certo? 1609. Então, mais ou menos um ano depois, esses seguidores dele lá, eles elaboraram esses 5 artigos, que foi chamado de remonstrância.
remonstrância. O que significa isso? Contestação. Simplesmente isso. Se quiser escrever aí, tá? Remonstrância. Remonstrância significa contestação. Ou seja, os seguidores de Armínio estavam contestando as ideias, os pontos de vista do calvinismo. Certo? Isso em 1610 aconteceu isso. Certo? Então já há um debate, esse debate entre arminianos e calvinistas, ou os seguidores de Calvino, porque Calvino morreu em 1564, então são os seguidores dele que elaboraram esses artigos, essas ideias. Como também, eu falei, Jacob Arminius morreu em 1609, então em 1610 são os seguidores de Armínio que escreveram esses artigos, essa contestação, remonstrância, né, para exatamente apresentar numa reunião, diante dos calvinistas, né? A ideia era essa, era combater, era preparar esse documento, porque eles não concordavam com os pontos do calvinismo. Tá? Então, os arminianos preparam esse documento para, digamos, né, contestar, como o nome diz, né, contestar os artigos do calvinismo lá, certo? Bom, isso mostra o quê? Que eles estão em debate, e esse debate é um debate de muito tempo. Não foi da noite para o dia que vai surgir essas ideias, né? Isso foi construído durante muito tempo, certo? Jacob Arminius, desde lá, ele era um homem muito preparado, letrado, né? Deu aula na Universidade de Leiden, né? na Holanda, é um homem muito bem preparado, né? Então, ele lá, ainda no século XVI, lá por volta de 1590, mais ou menos, ele já debatia essas coisas, entendeu? Então agora você vê que a gente tem mais ou menos aí, 20 anos depois, eles estão debatendo, eles estão disputando essas ideias. Até hoje tem essa discussão aí, na internet tem discussão, tem gente que é calvinista, tem gente que é arminiano, e essa coisa toda, tá bom? Isso tudo aconteceu, esse debate, essa disputa entre arminiano e calvinista, aconteceu, como eu já falei aqui, nos Estados Gerais, que a gente pode, a província maior que tinha era a Holanda, né? E ali desenvolveu-se, né, esses debates todos ali. Nós sabemos que aí é um contexto da chamada Guerra de Religiões, que as guerras de religiões envolviam exatamente o Império Espanhol no caso, as 7 províncias protestantes, que no caso, e a mais importante delas era, no caso, a Holanda. Esses estados gerais, que os Países Baixos, ou simplificando, Holanda, eram calvinistas. E a Espanha, de Filipe II, não queria, claro, não aceitava aquilo nos seus territórios, né? Porque a Holanda, até então, fazia parte, quer dizer, antes, né, no caso, fazia parte digamos, das províncias católicas, né? Todas eram católicas, as províncias do sul, as províncias do norte, ou seja, Bélgica e Holanda, né? Todos eram católicos. Só que aí em 1579 eles proclamaram a independência deles, tá? Proclamaram a independência deles. Então, por volta ali de 1579 ali, né? Eles começaram essa questão política, tá? Bom, o que isso tem a ver? Tem a ver que aí está esse debate todo.
tá? Entre o catolicismo e o calvinismo. E aí, dentro dos estados gerais, é que vão surgir essas ideias agora, né? Vão surgir ideias contrárias ao calvinismo. Tá? E aí que entra os arminianos contra os calvinistas, e aí vira uma batalha interna. E esse contexto todo é um contexto das guerras de religiões que está rolando entre católicos e protestantes. No caso, pode-se dizer, o século XVII, envolvendo uma boa parte dos países da Europa. Mas parece complicado, mas eu acho que não é tanto assim não, né? Bom, é isso daí. Agora, essas igrejas então, dos Países Baixos, elas começaram a debater, e eles vão ter uma ideia de fazer uma reunião, uma reunião grande, que vai ficar conhecida como o Sínodo de Dort. Sínodo de Dort. Nesse Sínodo de Dort, vão reunir calvinistas e arminianos. Esses calvinistas e arminianos, nessa reunião, ali eles vão determinar qual a teologia que a Holanda vai seguir. Né? As províncias, vamos dizer assim, do norte irão seguir, né? os chamados estados gerais. Se irão continuar seguindo o calvinismo, porque eles já eram calvinistas, ou então iriam se tornar arminianos, né? Dali para lá, visto que se levantaram várias pessoas, e até pessoas de um certo nome, contra o calvinismo. Mas, lembrando que, essencialmente, as províncias eram calvinistas. Mas esse debate e essas coisas vão surgir em torno desse sínodo, então, nessa reunião. Então, nessa reunião, terão esses pensamentos, esses pontos serão expostos. Serão, então, expostos os pontos calvinistas e os pontos arminianos. Então, vai ter um grande debate ali em torno disso daí. Bom, vamos dizer que depois de calorosas discussões, calorosos debates, né? Tal, aí vai surgir uma definição. Essa definição vai ser para um lado ou para o outro, né? É claro que, como a maioria, pelo que percebe, era calvinista, no caso, os arminianos perderam aí o debate, a discussão, e eles foram, inclusive, segundo muitas fontes históricas, eles foram expulsos, né? Depois foram expulsos, porque eles foram também considerados, muitos dizem injustamente, considerados traidores. Traidores por quê? Porque alguns calvinistas diziam que os arminianos, na verdade, eles eram a favor da Espanha, ou seja, eles eram traidores e tal, né? Eles eram, na verdade, disfarçadamente, de repente alguns falam até que os arminianos eram católicos e tal, o que, na verdade, pelos fatos históricos, parece que não tem nada a ver, tá? Bom, eu sei que depois aí, desse debate todo aí, né, os dois pontos de vista sendo colocados, o calvinismo, justamente, ou quem sabe injustamente, venceu o debate, tá? E aí os estados gerais continuaram sendo calvinistas. Isso aconteceu, esse sínodo de Dort aconteceu em 1618, tá bom? Certinho? Bom, agora nós vamos ver aí, eu coloquei aqui, vamos ver aqui os pontos que foram trabalhados, tá bom? Os 5 pontos calvinistas e os 5 pontos arminianos, certinho? Tarcísio chegou aí, Deus abençoe, tá? Não sei se está todo mundo aí, né? Acho que está faltando gente ainda. Bom, nós vamos ver agora os 5 pontos então. Se você quiser anotar aí, você vai anotando aí. Vamos ver aqui que eu enumerei aqui os 5 pontos aqui, tá?
então entre Armínio e Calvino. Um detalhe interessante também a gente informar aqui é o seguinte, como eu já falei, Armínio, algumas pessoas comentam que os dois não se davam, que Calvino e Armínio não se davam. Tem nada a ver, até porque quando Calvino morreu, Armínio tinha 4 anos de idade, né? Como é que ia ter problema com Calvino? Não tem como, né? Calvino morreu em 1564, tá? Então, no caso aí, o Armínio estava aí com apenas seus 4 aninhos, né? Então não tem sentido isso. Nunca os dois tiveram, claro, né, a idade que tinham um do outro, se encontraram ou tiveram qualquer tipo de debate, não tem nada a ver não, tá? Isso aí não procede, tá bom? Os arminianos e os calvinistas que vivem debatendo aí até hoje, aí, ocupam grande parte da mídia, do YouTube, e se você for lá no YouTube, você vai encontrar calvinista falando mal de arminiano, arminiano falando mal de calvinista. Se você for na internet também, é isso aí. Infelizmente fica essa briga eterna por aí, tá? Mas eles mesmos não. Como eu já falei aqui, esse sínodo de Dort vai acontecer em 1618 e Armínio vai morrer em 1609, um bom tempo antes, e Calvino muito tempo antes, né? Porque Calvino morreu em 1564. Então, quem vai debater essas coisas são os seguidores dos dois. E segundo as informações e alguns escritos que os dois tiveram e colocaram a público, os dois, na verdade, até possivelmente discordariam de algumas posições dos calvinistas, ou seja, Calvino discordaria de algumas posições de muitos calvinistas, os seguidores dele, né? E também Armínios também discordaria de muitas coisas que os seus seguidores têm ensinado também por aí. Então é isso daí, tá certo? Bom, então vamos lá os 5 pontos. Primeiro ponto, tá anotando aí? Primeiro ponto. Os dois sistemas podem ser resumidos em 5 pontos cada um, né? O calvinismo defende, vamos lá, a depravação total, certo? Arminiano defende a depravação parcial, tá bom? Os dois pontos aí, o primeiro ponto, cada um das duas correntes, né? Dos dois sistemas, tá bom? O calvinismo defende a depravação total, a queda do homem arrasou com o homem, com toda a possibilidade do homem se aproximar de Deus pela sua vontade, entendeu? É impossível. E a depravação parcial é que o homem foi afetado. O homem teve, quando a queda aconteceu, o homem foi afetado, certo? Teve consequências, mas não foi algo assim que tirasse do homem a possibilidade, por exemplo, de escolher, né, ou de se direcionar a Deus, para a maioria dos arminianos, tá bom? Dos seguidores de Armínio. Armínio poderia ter pensado diferente disso, mas os seus seguidores ensinam isso. Então, segundo a depravação total, cada aspecto da humanidade está contaminado pelo pecado. E por isso, os seres humanos são incapazes de vir a Deus por iniciativa própria. Então, no pensamento calvinista, o ser humano é incapaz de direcionar-se para Deus, de ir ao encontro de Deus, tá? Ele não tem essa capacidade depois da queda, ele perdeu essa capacidade. Ele podia ter antes, mas depois da queda ele perdeu essa capacidade. Ele não tem mais essa capacidade, certo? De se direcionar, de escolher, não. A sua vontade está totalmente corrompida, certo? Ele está totalmente depravado, certo? É isso daí. Agora, já os arminianos,
eles já advogam a depravação parcial. Bom, ela defende o quê? Defende que cada aspecto da humanidade está contaminado pelo pecado, mas não ao ponto de fazer que os homens sejam incapazes de colocar a sua fé em Deus por iniciativa própria. Bom, no conceito arminiano, o homem caiu, teve a queda. Mas essa queda, ela machucou o homem, ela danificou o homem, mas não a ponto de tirar do homem a possibilidade de ir em direção a Deus. Certinho? Esse é o primeiro ponto do calvinismo e do arminianismo. Certinho? A depravação total. Para o calvinismo, depravação total. O homem perdeu toda a capacidade. O critério para Deus salvar, então, o ser humano foi através da sua soberania. Essa soberania de Deus não depende do homem, nem da fé dele. Certo? Deus elegeu o homem e ele não elegeu baseado em nada que o homem fizesse. Até porque o homem não podia fazer mesmo. Né? Nenhum tipo de sentimento, nem de fé, nem de nada. Certo? Essa é a ideia dos calvinistas. Agora, já por outro lado, os arminianos, né? Eles já dizem que não, que o homem tem sim essa capacidade, que o homem caiu, está machucado, está ferido, né? Mas ele tem capacidade de se dirigir a Deus, de escolher, digamos, Deus, né? Entendeu? Ele tem essa vontade de se aproximar ainda de Deus, ele não deixou isso, ele não perdeu isso. Tá? Esse é o ponto de vista arminiano, certinho? Agora, o outro ponto é o ponto do caso do calvinismo, é a eleição incondicional. Eleição incondicional, certo? Os arminianos, eles já defendem o quê? A eleição condicional. Vamos entender isso. Então, é o outro ponto que os dois sistemas defendem. O calvinismo, então, a eleição incondicional, sem condição, né? E o arminianismo não, a eleição condicional. Bom, a eleição incondicional afirma que Deus elege pessoas para a salvação baseado, olha bem, inteiramente em sua vontade, em sua soberania e não em nada que seja inerente à pessoa, tá? Deus elege o homem e ponto, acabou. A eleição de Deus é incondicional, não está baseada em nada que o homem faça, nada, mas nada. Não está baseada na fé do homem, não está baseada em nada que o homem possa fazer, tá? Apenas na vontade de Deus e na soberania de Deus, certo? Então, essa é uma eleição incondicional, ou seja, não é condicionada àquilo que o homem pode ou não fazer. É isso daí, certo? Por outro lado, os arminianos já vão dizer que não, que a eleição é condicional, tá? Tem uma condição para, se Deus elegeu, porque, como vocês perceberam, estão percebendo, tanto o calvinismo quanto o arminianismo, eles defendem a eleição, só que a ótica de cada um, claro, é diferente, a maneira de ver é diferente, mas todos os dois defendem a eleição. Eles veem essa possibilidade, claro, da eleição, tá? Só eles veem de maneira diferente. Então, no caso do arminianismo, então, ele defende o quê? A eleição condicional. A eleição aqui condicional é a seguinte: essa eleição afirma que Deus elege pessoas para a salvação baseado em sua presciência de quem crerá em Cristo para a salvação. Ou seja,
A eleição de Deus, ela está condicionada à presciência de Deus. Presciência de Deus. Ou seja, o conhecimento de Deus antecipadamente de tudo e de todos. Então, nesse conceito, como Deus, ele viu, ele olhou e ele viu aqueles que seriam salvos, Deus, no caso, pelo critério, por esse critério, ou seja, observando o homem, a fé dele, Deus então salvou o homem, elegeu o homem. Entendeu? No calvinismo, não acontece, não tem esse critério. O homem não é colocado nesse processo. Tá? O homem não existe, né, para definir essa questão da salvação, da eleição. A eleição, ela é incondicional, não depende do homem, não está condicionada ao homem, ao que o homem pensa ou deixa de pensar, tá bom? Aí vocês vão tirando as conclusões aí, se vocês vão para mais para um lado, vão para outro lado, né? Vocês vão tirando as conclusões aí. Deu para entender aí? Eleição, então, incondicional, baseado o quê? A eleição, no caso, é baseada na soberania de Deus, na vontade de Deus, não depende do homem. A eleição condicional, não. A eleição condicional, que é o que os arminianos defendem, tá? Ela é baseada na decisão que o homem iria ter crendo em Jesus Cristo. É isso daí, tá certo? Muito bem. Agora, o terceiro ponto aí, são 5 pontos de cada grupo, tá? São 5 pontos de cada grupo. Esse ponto aqui, ele é até um pouco mais complicado, esse que eu vou falar agora, que é a expiação limitada e a expiação ilimitada. Muito bem. O calvinismo, ele defende a expiação ilimitada, tá? Aliás, não, o contrário. O calvinismo defende a expiação limitada, o arminianismo ilimitado, tá? Vamos entender isso daí. Toma água aqui, vamos entender isso. O que é isso? Expiação é a morte de Cristo no Calvário, certo? Ele morreu, derramou seu sangue foi derramado na cruz, lá em expiação, para expiar os pecados. Para o calvinismo, quando ele fez isso, ele fez apenas para os eleitos. Só os eleitos teriam condições de serem atingidos, ou no caso visitados. Visitado é meio estranho, né? Só os eleitos seriam salvos, pronto. O sangue de Cristo só iria servir para os eleitos. Bom, essa é uma expiação que limitada, tá bom? Essa expiação limitada. Jesus não morreu pelo mundo todo. Não morreu pelo mundo todo. Jesus morreu apenas para os eleitos, aqueles que foram eleitos por Deus lá, né, antes da fundação do mundo. Certinho? Esse é o pensamento calvinista. Agora, o pensamento de Armínio, quer dizer, dos arminianos, né, dos seguidores de Armínio, né, já é diferente. Para eles, não. A expiação ela foi ilimitada. Para eles, a expiação, a morte de Jesus Cristo, o sangue dele derramado, potencialmente pode salvar toda a humanidade, todas as pessoas, tá? Todas as pessoas, potencialmente, para os seguidores de Armínio. Tá? Esse é um ponto muito discutido, debatido por esses dois grupos.
Tem pessoas, até mesmo, que dizem ser calvinistas, e esse ponto aí ele tem uma dificuldade. Assim também como os arminianos também têm alguma dificuldade também em outros pontos, tá? É um ponto muito debatido, e tem muita gente que não concorda com esses pontos de vista, especialmente do calvinismo, da expiação limitada, porque no caso Jesus morreu, o sangue dele foi derramado, ele não salva mais ninguém a não ser os eleitos, ou seja, o sangue de Jesus só foi derramado para os eleitos. Cada gotinha daquela que ele derramou foi contada para os eleitos, certo? Já os arminianos não, o sangue dele foi derramado, né? Ou seja, a expiação foi feita, e essa expiação atinge todas as pessoas, tá? Ah, Bruna, estou lendo, Bruno, o terceiro é esse. O terceiro é o seguinte, né? O calvinismo defende a expiação limitada, tá? E os arminianos defendem a expiação limitada, certinho? Limitada. Ah, que travou aí, certinho, Bruno? Aí, ó, então anota aí. Terceiro ponto, então, o calvinismo defende a expiação limitada, ou seja, Jesus morreu apenas para os eleitos. O sangue dele foi derramado, o sangue foi contado direitinho para salvar apenas os eleitos. Ninguém mais do que isso aí, só os eleitos, apenas eles, mais ninguém, certinho? Agora, a expiação ilimitada dos arminianos, não, aí é diferente. Aí não, aí o sangue de Jesus foi derramado e potencialmente ele pode salvar todos os homens, mundo todo. Se o mundo todo cresce em Jesus Cristo, então seríamos salvos todos os seres humanos. O que na verdade isso não acontece, porque, né, até biblicamente o próprio Cristo já disse que isso não iria acontecer. Mas é isso aí. Deu para entender o terceiro ponto? Esse é o terceiro ponto, certo? Nós estamos colocando aqui os dois pontos, né? O terceiro ponto, os dois pontos de cada grupo, né? Dos dois grupos, né? No caso, tá? Os dois pontos. Certinho? Vamos lá agora para o outro ponto. Podemos andar? Podemos andar? O outro ponto. O calvinismo defende a graça irresistível. Irresistível. O que é isso? Vamos entender, tá? Vamos ver. Falou, Bruno. Deus abençoe. Anotou aí. Agora, o quarto ponto, então, o calvinismo defende o quê? A graça irresistível. Tá? Já o arminianismo defende a graça resistível. Vamos tentar entender esse negócio. A graça irresistível defende que quando Deus chama alguém para a salvação, esta pessoa inevitavelmente virá para a salvação. Acabou. Tá? Ou seja, já que Cristo, tudo está, a lógica do pensamento calvinista está bem interligado, tem lógica. Olha, se Jesus morreu apenas para os eleitos, ora, entende-se então que os eleitos não vão resistir à graça de Deus, à salvação de Deus, o favor salvífico de Deus. Entendeu? É isso aí. Para, claro, o calvinismo, né? Certo que está tudo interligado. Todos estão depravados. Ninguém tem possibilidade, vontade de se aproximar de Deus, porque está todo mundo no estado de depravação total. Então, por sua vez também, Jesus morreu apenas para os eleitos, mas para ninguém, só os eleitos. Então, tem lógica pensar também na mesma linha que a graça que Deus dá aos eleitos, já que são só eles que vão ser alcançados, é irresistível, ou seja,
eles não vão resistir à graça de Deus, porque são eleitos de Deus. Tá? Então é irresistível. Mas cedo ou mais tarde o eleito ele vai aderir, vai aceitar a graça de Deus. Porque eles são eleitos, certinho? Tarcísio, você acha bom o que? O calvinismo, Tarcísio? É o calvinismo, Tarcísio, que você acha bom? Tudo bem, vamos lá. Bom, olha bem, para o calvinismo o quê? A graça é o quê? Irresistível, não dá para, né? Não dá para resistir, pronto, acabou. O eleito vai ser alcançado, mais cedo ou mais tarde, a graça vai chegar nele e ele não vai conseguir resistir, acabou. Mas para o arminianismo não, é diferente. O arminiano, ele vai pensar o quê? Que a graça ela é resistível, tá? Ou seja, tem gente que vai rejeitar, pronto, acabou. Mas a visão, olha lá, olha, a aula, bem, pensei que você estava falando do calvinismo, valor, Tarcísio. Bom, para o arminianismo, então, a graça é o quê? Ela é resistível. Por quê? Porque está de acordo com o pensamento dele. Ó, se todo mundo, se não há uma depravação, digamos, total, no sentido de que a pessoa ainda tem capacidade de ir a Deus, então tem lógica essa graça ser resistível, porque assim como ele pode aceitar a graça de Deus, ele pode rejeitar a graça de Deus, o favor de Deus, ele pode rejeitar a salvação, tá? Para o calvinismo não, para o calvinismo o eleito ele não vai rejeitar a graça de Deus, a salvação de Deus ele não vai rejeitar, isso para o calvinismo, tá? Mas para o arminianismo não, ele vai resistir sim, ele pode aceitar ou rejeitar, tá? Porque na verdade eles não pensam numa expiação também limitada, eles, no caso do arminianismo, pensam numa expiação ilimitada, ou seja, Jesus morreu para todo mundo, para toda a humanidade. Então tem lógica os arminianos pensarem assim, que a graça é resistível sim, né? Porque uma boa parte do ser humano não vai crer, não vai aceitar, mas outra parte vai aceitar a graça de Deus. Então o arminiano está correto no pensar na lógica dele, e também os calvinistas estão corretos na lógica deles, claro, porque se eu tenho 5 pontos que defende uma coisa, os pontos têm que estar interligados, certo? Claro, tem que ter lógica. Olha, se o calvinismo defende a depravação total, a eleição incondicional, aliás, no caso, incondicional, porque não teve condição, o homem não teve que fazer nada, deixou de fazer qualquer coisa, não adiantava nada o homem fazer qualquer coisa. O homem foi eleito, acabou, incondicionalmente, acabou. Olha, e também se o calvinismo defende a expiação limitada, olha, se ela é limitada, são só os eleitos. Consequentemente, a graça vai ser o quê? Irresistível, porque só os eleitos mesmo que vão ser alcançados pelo sangue de Cristo, então é mais do que lógico pensar que a graça é irresistível, porque quem está eleito, está eleito. Mas para o arminianismo não, também tem lógica, porque a depravação para o arminianismo é parcial. A eleição é condicional às decisões do homem, a fé do homem, tal, né? É condicional, né? A fé do homem. A expiação é ilimitada, ou seja, toda a humanidade. Então é lógico, está mais do que correto dizer, está seguindo a lógica, dizer que também a graça ela é resistível, que você pode resistir à graça de Deus sim, tá? Certinho? Esses foram os 4 pontos até agora. Agora é o 5º ponto, tá? É o 5º ponto aí. O 5º ponto é o seguinte: o calvinismo defende a perseverança dos santos.
que é isso? Perseverança dos santos. Essa perseverança dos santos quer dizer que o homem, ele vai perseverar. O eleito vai perseverar. Também tem lógica. Perseverança dos santos. Ou podia ser até perseverança dos eleitos. Porque eles vão perseverar. Eles não vão cair da graça. Tá? Eles não vão perder a salvação. Como alguns querem usar esse termo. Eles não vão perder. Por quê? Se eles são eleitos, foi feita uma expiação ali só para eles, certo? Eles não podem resistir à graça de Deus, porque ela é irresistível. Então é lógico, mais do que é certo, que se eles são eleitos, eles vão perseverar até o fim, eles vão ser salvos, e acabou a história, é a perseverança dos santos. O eleito, ele vai perseverar, ele não vai cair, ele não vai sair da graça, ou cair da graça, não vai, tá? Ele vai continuar, é isso daí. Esse é o quinto ponto do calvinismo, perseverança dos santos, perseverança dos santos, tá? Ele vai perseverar até o fim, tá bom? É isso daí, não vai jamais desistir, não vai cair, não vai deixar, não vai abandonar Jesus, porque é eleito, né? Eleito está eleito, né? É assim? Nesse sentido. Mas já os arminianos não. O arminiano, a salvação, ela pode-se dizer condicional, ou seja, a perseverança, ela é tipo condicional, ou seja, o homem pode perder a salvação. Esse quinto ponto do arminianismo porque a salvação ela é condicional, ou seja, o homem pode sim perder a salvação, o homem ele pode deixar de perseverar, exato, e ele aí pode cair da graça, entendeu? E rejeitar, abandonar Jesus e tal. Para o arminiano é isso daí, tá? Ele pode abandonar Jesus, ele pode deixar Jesus, porque a visão dele é diferente, do arminiano é diferente da visão do calvinista, tá? O calvinista não, o calvinista o cara está eleito, acabou, ele não vai jamais perder isso, perder o seu status de eleito, não vai perder a salvação, não vai. O calvinista não, mas para o arminiano não. O arminiano ele perde a salvação, tá? Embora existem muitos arminianos que não pensam isso. Tem muitos arminianos que eles não concordam com isso, tá? Certo? Eles não concordam com esse pensamento não. Eles não concordam. Mas existem pessoas que acham que sim, que pregam que sim. Muitos arminianos aí pregam que sim, não, o salvo ele perde sim a salvação, e ele pode cair, ele pode tal. Muito bem. Agora eu vou fazer agora